Bom dia, meus irmãos. Nós somos a EBD Online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. É uma alegria estar aqui mais uma vez neste domingo para refletirmos no estudo do Sermão do Monte desse trimestre, onde nós estamos estudando da revista Compromisso. E hoje nós chegamos à nossa terceira lição desse trimestre. E Jesus, nos ensina a vivermos de maneira como Ele deseja. Ele veio ser o exemplo e Ele nos ensina através do Sermão do Monte, que Ele nos ensina e nós devemos buscar colocar em prática esse sermão, O Sermão do Monte, ele é um aprimoramento e é um crescimento da nossa vida espiritual. O tema do nosso estudo é Cristo, a Lei e o Ódio, e ele está baseado em Mateus 5, versículo 17 a 26, o nosso estudo de hoje. E eu quero destacar como texto áureo, como o autor da lição nos apresenta, o versículo 20, que fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos orar, meus irmãos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo. Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesta manhã para mais uma vez refletirmos a palavra de Deus no estudo da Escola Bíblica Dominical Online. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por esse dia. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, Senhor, pela tua bondade, Senhor, e pela tua palavra, Pai, que o Senhor nos ensina através do Sermão do Monte. Que o Senhor nos ensina, Deus, a nós vivermos uma vida de dentro para fora. Não algo exterior, Senhor, mas algo que vem, que brota do nosso interior, que nós possamos aplicar a Tua palavra, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Tu sabes que é um desafio, mas nós te louvamos porque nós temos a direção do Teu Espírito nos ensinando, nos ajudando todos os dias a refletirmos na Tua palavra, Pai. Muito obrigada. Te agradeço pelos meus irmãos que estão lá do outro lado, atentos, buscando, Senhor, também aprender mais de Ti, mas que nós possamos ser não só ouvintes da Tua palavra, mas como o Senhor nos ensina, Senhor, nós possamos aplicar a Tua palavra nos nossos dias, ó Pai, para que sejamos testemunhas da Tua vontade, da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão. Abençoe a nossa escola bíblica, abençoe a vida do nosso pastor, cuida dele, Senhor, dele na direção da tua casa, Senhor, das suas ovelhas, ó Pai. Sustenta o teu servo, dá a ele visão, sabedoria e direção. Também eu te peço pela nossa escola bíblica, pela vida da nossa diretora. Senhor, cuida dela, Senhor, dando também cada vez mais visão, Senhor. E seja conosco, Pai, seja com esse dia. Nos abençoe, nos sustente, nos dê a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. E que a Tua palavra, Senhor, alcance os nossos irmãos e que eles possam se sentir alimentados e renovados através da Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei, no nosso terceiro estudo, Cristo, a Lei e o Ódio. Esse tema abordado nesse estudo, ele pode ser considerado como o âmago do Sermão do Monte. O conteúdo que vamos explorar no presente estudo abrange o código ético do reino. Sob a ótica de Jesus, a essência da lei de Deus estava centralizada no mandamento do amor expresso na relação com Deus e com o próximo, sendo a justiça o valor central do reino messiânico, a sua prática motivada pelo amor indiscriminado revela a identidade de um verdadeiro súdito do reino. A lei de Deus é a norma que estabelece o dever de todo cristão praticar a justiça no âmbito das relações humanas.
Então, meus irmãos, no Sermão do Monte, Jesus, ele revelou o coração da vida cristã. Viver a verdadeira justiça do reino de Deus, que nasce do amor de Deus ao próximo. Ele ensinou que a lei de Deus, ela não era apenas um conjunto de regras externas, mas um caminho de vida baseada no amor verdadeiro. Nesse estudo de Mateus 5, de 17 a 26, nós vamos ver que ser cristão não é apenas evitar o mal, mas é praticar o bem, buscando viver a justiça no nosso dia a dia, especialmente no jeito como tratamos as pessoas. Para Jesus, a justiça do reino, ela é marcada pelo amor que inclui a todos, mesmo aquele que nos fere. E a lei de Deus, ela é como um guia. Ela nos mostra o caminho, não por obrigação, mas porque nós queremos seguir, nós queremos viver como Jesus viveu, amando, perdoando e agindo com justiça. Então, o autor, ele dá o primeiro tópico, a validade da lei confirmada por Cristo. No versículo 17 e 18 de Mateus, Jesus fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. No tempo de Jesus, os fariseus e os escribas, eles acreditavam ser os defensores da lei de Deus. Porém, eles estavam mais presos às tradições humanas do que ao verdadeiro sentido da lei. Por isso, eles criticavam muito Jesus, achando que Jesus queria acabar com a lei. Mas Jesus, no versículo 17, ele deixa muito claro que ele não veio abolir a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir a lei. Com essa afirmação, Jesus mostrou que a lei de Deus, ela continua válida como expressão da vontade do Pai, não como um conjunto de rituais, mas como um caminho de vida. Ser cristão, seguir a Cristo, não é cumprir rituais, mas é obedecer à sua lei. Então, Jesus, no Sermão do Monte, ele apresenta a sua missão, a sua própria missão em cumprir a lei de Deus, né? Ou seja, ele realizou tudo o que a lei e os profetas apontavam. Deus, ele deu pleno sentido aos mandamentos e às profecias. Ele ensinou que a lei continua como orientação para a vida até o cumprimento total do plano de Deus. Até que o céu e a terra passem, diz o versículo 18, nenhuma letra sequer desaparecerá, até que tudo se cumpra. Porém, Jesus, ele não está falando aqui das leis sacrificiais que a gente vê lá no livro de Levítico, que são os sacrifícios e os rituais que eram apresentados no tabernáculo. Que esses rituais, essas cerimônias, elas foram encerradas com a morte de Jesus na cruz. Conforme a gente pode ver no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que fala assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Com o sacrifício de Jesus na cruz, todos os rituais que eram realizados pelas leis cerimoniais no tabernáculo, elas foram encerradas. Jesus, ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A essência da lei
que é o amor e a justiça, ela ainda permanece válida, mas as cerimônias, elas não são mais válidas. Jesus aboliu essas cerimônias. Então era isso que Jesus estava dizendo: olha, eu não vim abolir a lei, eu sou a própria lei, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a própria cerimônia. Então, assim, no reino de Deus, a lei não é descartada, mas ela foi transformada em uma vida prática. Ela foi transformada em uma vida prática por meio do amor, da misericórdia e da justiça. Então, a gente pode dizer que Jesus, ele não anulou a lei. Ele cumpriu e nos chamou a viver essa lei do amor como filhos do reino de Deus. Nosso segundo tópico do nosso estudo, que é o cumprimento da lei em sua plenitude, nós vamos pensar. Jesus falou assim: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, conforme Mateus 5,17. O que significa esse cumprir? Esse cumprir não é só realizar uma profecia. Não, cumprir aqui é viver a verdadeira intenção da lei de Deus, que é nos conduzir a uma vida santa e justa. Enquanto os fariseus, os escribas, eles cumpriam as regras externas, Jesus mostra que a verdadeira obediência vem do coração. Ele não só ensinou a lei. Jesus, ele não veio só ensinar a lei, mas ele viveu a lei perfeitamente. Por isso nós podemos dizer que ele realizou a lei em sua total plenitude. O apóstolo Paulo também fala sobre isso lá em Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, 4, nós podemos ver o que Paulo fala. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus, ele é a lei, né? Isso quer dizer que essa lei que foi dada a Moisés, ela apontava para Jesus. E Jesus realizou essa lei, né? Então, o que ficou para nós? A parte cerimonial da lei, como os sacrifícios de animais, terminou, como nós já vimos anteriormente. Por quê? Porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Lá no capítulo 12 de Êxodo, nós vamos ver, logo após as 10 pragas do Egito, né, quando Deus queria tirar o povo do cativeiro egípcio, após a 10ª praga, no capítulo 12, Deus institui a Páscoa. E João 1:29 vai dizer que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos que Jesus, ele cumpriu essa lei, ele é o sacrifício vivo, né? Da Páscoa que foi instituída lá no capítulo 12 de Êxodo. E João, quando vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Hebreus 9:12 também, nós vamos ver que diz assim, ó: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, aqui na carta de Hebreus, o autor está dizendo que o sacrifício de Cristo, ele não vai se repetir como se repetia as cerimônias de pecados.
Porque Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então, ele é o sacrifício vivo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na parte da cerimônia, da lei, dos sacrifícios, Jesus, ele é o sacrifício. Então, a parte que sobrou para nós da lei foi a parte moral da lei, né? A parte moral e a parte espiritual da lei, ela continua. Nós precisamos praticar essa parte moral e parte espiritual da lei. Por quê? Porque o padrão de Deus é o quê? A perfeição, é a santidade, né? Para o seu povo. Lá no livro de Levítico, capítulo 11, 45, ele manda o povo, sejam santos porque eu sou santo. E 1 Pedro 1,16 também fala isso, repetindo essa vontade de Deus, que nós busquemos a santificação. De que maneira? A obedecer os mandamentos de Deus. E aí, Jesus fala no versículo 19 que quem ensina os outros a desobedecer aos mandamentos será considerado pequeno no reino. Mas quem cumpre e ensina será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, obedecer e ensinar a verdade é a nossa marca como cristão. Essa é a nossa marca. Nós devemos buscar isso, esse padrão de Deus, a santidade, viver uma vida obediente à palavra de Deus. Agora, um detalhe muito importante é que Jesus, ele fala que a nossa justiça, ela precisa ser maior do que a justiça dos fariseus. No versículo 20 de Mateus, Jesus fala que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso é um desafio, meus irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Se nós formos cristãos falsos, de aparência, Jesus está falando aqui, você jamais entrará no reino dos céus. Né? Ele fala no versículo 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Jesus está nos convidando a viver uma vida íntegra, não uma vida de aparência. Porque se nós vivemos uma vida de aparência, nós jamais entraremos no reino dos céus. Jesus está falando isso por quê? Porque os escribas e fariseus, eles eram pessoas religiosas. Eles cumpriam a lei, não de maneira sincera, mas para que todos vissem eles fazendo aquilo. Mas Jesus está dizendo que o reino dele, o seu reino não é um reino de aparência, é um reino de sinceridade, é um reino de amor ao próximo, é um reino de justiça verdadeira. Então, nós precisamos aplicar essas coisas que Jesus está nos ensinando no seu reino. E nós não devemos obedecer a sua palavra por medo. Não, porque eu não vou entrar no reino dos céus. Não, nós devemos obedecer a sua palavra por amor a Deus. Nós devemos amar a Deus e sermos obedientes à sua palavra. Nós devemos buscar a santidade no dia a dia, nas pequenas escolhas, todos os dias. E Deus é tão bondoso que se nós em algum momento nos desviarmos, ele nos dá a oportunidade de novamente nós nos reconectarmos com ele e buscarmos isso todos os dias. Ele está nos ensinando todos os dias. Você deve me buscar, me obedecer, você deve buscar viver em paz com seus irmãos. Jesus, ele foi o exemplo, a missão dele foi mostrar, ele foi viver aquilo que ele deseja que nós vivamos
e que como é o seu reino. O reino de Deus, ele é feito dessa forma, vivendo uma fé verdadeira, não com palavras, mas com atitudes. Então, ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja. É viver como verdadeiros súditos do reino, mostrando o nosso comportamento que a lei do amor está viva em nós. Nós precisamos ser súditos obedientes, vivendo em amor todos os dias. E aí, nós vamos chegar ao nosso terceiro tópico, que é a aplicação da lei na repressão ao ódio. Como vivemos hoje um mundo onde o ódio tem imperado em muitos lugares, né? E nós precisamos refletir com muita atenção nessa palavra que Jesus está nos ensinando no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Esse é um mandamento, né? Lá em Êxodo 20:13. Meus irmãos, Jesus começou dizendo algo que era muito conhecido pelos judeus daquela época. Ouviste o que foi dito aos antigos. Só que para os fariseus, esse mandamento, não matarás, significava apenas não cometer um homicídio físico. Eles achavam que se não matassem ninguém, eles estavam obedecendo à lei. E muitos de nós achamos isso também. Que, eu não mato, esse mandamento não é para mim. Eu não pratico homicídio, esse mandamento não matarás não me afeta. Eu tô de boa desse mandamento. Mas Jesus, ele vai muito além. Não matarás. É muito sério, porque Jesus, ele nos ensina que quem se ira sem motivo contra o seu irmão está praticando não matarás. Quem ofende ou despreza alguém está praticando não matarás. Quem chama o outro de tolo e de inútil também está praticando não matarás. Todos nós que praticamos essas coisas, irar sem motivo, nós somos culpados diante de Deus. Jesus disse que essa pessoa será julgada. E pior, ela será considerada réu do fogo do inferno. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a inferno de fogo. Parece pesado, né, meus irmãos? Mas essa é a palavra de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando, a não praticar essas coisas. Porque Deus, ele olha o que temos dentro do nosso coração. A justiça do reino dos céus, que Jesus ensina no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, nesse sermão, a justiça do seu reino, ela não é algo que é exterior, ela é algo interior. Ela começa dentro da gente, nos nossos sentimentos e nas nossas intenções. E João, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver que João fala sobre isso. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, não tem a vida eterna permanente em si. Então, Jesus, quando ele ensina o Sermão do Monte, ele vai além daquela lei do decálogo. Ele nos ensina o amor ao próximo. Então, não matarás não é somente você tirar a vida de alguém, mas é você ofender a pessoa, é você se irar com ela,
né? Então, é você guardar ódio no seu coração. Isso é muito grave, é tão grave quanto matar alguém, segundo o que Jesus está nos ensinando no seu sermão. Jesus, ele ensinou algo muito prático dentro disso, dentro do seu sermão. Que se você for adorar a Deus, levar a sua oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa ou alguma mágoa, alguma desavença contra alguém, pare tudo, vai lá, se reconcilia com ele. Aí depois sim, você volta e presta a sua adoração a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós podemos entender que não existe adoração verdadeira quando nós temos o nosso coração magoado, quando nós estamos com ódio de alguém. E aí você precisa buscar reconciliação. Porque se você não fizer isso, você está vivendo uma fé falsa, uma fé de aparência. Nós precisamos ter muito cuidado com a raiva no nosso coração. Precisamos orar pedindo a Deus que limpe esses sentimentos. Nós precisamos evitar palavras duras, ofensas ou mesmo desprezo. Lembre-se que as palavras também podem matar alguém. Matar a alegria. As palavras podem matar a comunhão. Nós precisamos cuidar da nossa palavra. Nós precisamos buscar reconciliar com essas pessoas. Não deixar mágoas acumuladas, irmãos. Jesus está nos ensinando isso no Sermão do Monte. Ele nos ensina que antes de adorar, você precisa resolver as suas pendências. A paz com o próximo é essencial para ter paz com Deus. Isso não quer dizer que se você tem esse sentimento, você está perdido. Você pode se reconciliar com Deus e com o seu irmão, né? Então, no reino de Deus não basta você matar. Nós precisamos vencer esse sentimento de ódio no coração, de raiva, de ira, de palavras duras, porque um coração puro é a marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Já na conclusão do nosso estudo, para fechar, nós precisamos lembrar de uma verdade muito importante no estudo de hoje. A lei de Deus, ela continua válida. Ela não foi anulada e ela não perdeu o seu valor. A lei de Deus, ela é o padrão de Deus para todos nós. Um padrão de vida justa, de vida santa e de vida verdadeira. E Jesus, ele veio ao mundo não para criar uma nova religião, mas ele veio para cumprir a lei de Deus em sua plenitude e nos mostrar como devemos viver essa justiça verdadeira. Ele ensinou que a lei não é só um conjunto de regras, mas que é uma orientação para as nossas relações diárias. Como nós tratamos as pessoas, como nós lidamos com o próximo. Então, Deus quer ver em nós uma justiça verdadeira que vem do nosso coração. Ele quer ver que nós tenhamos paz nas nossas relações, em vez de termos ódio escondido. Ele quer que nós tenhamos uma vida prática, onde o amor supera a raiva, onde o amor supera o perdão, vence a mágoa e a santidade se torne o nosso estilo de vida. Esse é o propósito de Deus para você e para mim. Então, Jesus, ele deixou muito claro no nosso textual que se a sua justiça não for maior do que a dos fariseus e dos escribas, vocês não entrarão no reino dos céus. Isso quer dizer, irmão, que não basta ter uma religião de aparência. Deus quer que você seja sincero, que você tenha humildade e que você tenha uma obediência verdadeira à vontade de Deus. E o desafio para nós, para você e para mim, é que viver a justiça do reino, na forma como falamos, na forma como agimos, na forma como pensamos. Que nós tenhamos, repreendamos o ódio que há no nosso coração por alguém, buscando a paz, buscando a reconciliação.
E acima de tudo, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Ele cumpriu a lei em amor e verdade. Ele cumpriu a sua missão. Que o nosso coração ele seja muito um reflexo da justiça e da santidade de Deus. E assim nós chegamos, ao final do nosso estudo. E o meu desejo é que nós tenhamos o coração limpo diante de Deus e diante das pessoas, não aparentemente, mas de verdade. Que nós sejamos súditos do reino, porque nosso reino não é esse. Nós somos súditos do reino dos céus. E que possamos viver de forma simples, de forma sincera e de forma prática nos nossos relacionamentos. Eu também quero agradecer a sua presença aqui até agora. Muito obrigada por você estar aqui comigo, é uma alegria. E meu desejo é que essa palavra ela entre no seu e no meu coração. E que seja uma prática, um estilo de vida. Vivermos em amor, cumprindo a justiça, amando o nosso próximo, vivendo em paz, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a nossa igreja. Eu quero agradecer ao nosso pastor Cleibel Peixoto, a nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, Aster Dutra, pela oportunidade de compartilhar com os irmãos mais um domingo esse estudo da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, a Tua Palavra nos apresenta, Senhor, um desafio de buscarmos viver em amor, Pai. O Senhor sabe, Pai, o mundo vive em guerra, em ódio, em desavença, Senhor. Muitas desavenças nos lares, nas relações interpessoais, Pai. Palavras que magoam. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ensine a ser promotores, ó Pai, da Tua Palavra, da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, do Teu perdão. Que cada cristão seja um promotor da Tua Palavra, Senhor. Através da sua vida, uma vida sincera diante do Senhor e diante de todos que estão ao nosso redor, Pai. Nos ajude, Senhor, dá-nos a direção do Teu Espírito, dá-nos o fruto do Teu Espírito, que é amor, que é paz, esperança, domínio próprio, mansidão, Senhor. Como é difícil, às vezes, nos relacionamentos, vivermos isso, Senhor. Mas o Senhor nos ajuda todos os dias e nos levanta de novo e nos ensina através da Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor. Nos ajude a vivermos de forma que agrade ao Teu coração e que leve outros a viverem dessa forma também. Dá-nos um domingo feliz, abençoe a nossa família, abençoe os nossos irmãos que estão do outro lado, cuida das suas vidas, ó Pai, da sua saúde, da sua família, Deus. Limpa o nosso coração, retira de nós toda a mágoa, toda a dor, toda a ira, Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor. Que o Senhor venha nos limpar através do Teu sangue, do sacrifício do Teu Filho Jesus, que veio para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Nos ajude a viver assim. Dá-nos uma semana feliz, um domingo feliz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe, uma ótima semana. Até a próxima.